Eu vou abrir agora para perguntas e, por favor, vocês podem escrever aqui no chat aqui da própria live, que eu estou pronta aqui para responder. Tive uma pessoa muito querida hoje cedo que ela me colocou uma situação que ela não estava conseguindo dormir direito e que ela ficava muito preocupada com determinadas situações. Então, quando a gente fala de preocupação, nós estamos falando de uma, entre aspas, ameaça futura, né? Então, primeira pergunta que você vai fazer quando aquilo tá quente na sua cabeça é: qual a relevância desse assunto naquele momento? Tem relevância? Você vai conseguir resolver? Se sim, ótimo, dedique ali um pouco tempo para fazer isso, mas se não tiver essa relevância, você vai endereçar essa ação. Então, você vai pegar uma folha de papel, você vai tirar, como se estivesse tirando aquela preocupação da sua cabeça, colocando lá, e quando você acordar, você vai refletir melhor sobre aquele assunto que você colocou. Então, eu vou estar utilizando apoios que não fiquem grudados aqui e consumindo muita glicose, muita energia, muitos ATPs aqui na minha cabeça. Porque isso realmente não vai funcionar. Não é de madrugada, às vezes, que você resolve as coisas, né? Então, você passa aquilo para quando o seu cérebro já completou os ciclos de sono, ele está descansado e ele é capaz de encontrar soluções ou encontrar apoios para que resolva essas questões. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Consegui baixar. Quais ferramentas, a Beca tá perguntando aqui, ó, quais ferramentas o yoga pode ajudar além da técnica de respiração, tá? Na yoga, a gente faz muitas sequências de postura para determinadas funções, né? Aqui eu tô falando particularmente da Kundalini Yoga, porque Kundalini Yoga é a minha linha, né? Foi onde eu obtive instrução. Então, com as sequências de exercício, nós podemos ter determinados objetivos, determinados cumprimentos ali de propostas. Então, para cada sequência, você vai ter um objetivo. Sendo assim, dependendo de como está seu dia e para que você precisa de uma solução, você vai fazer uma sequência diferente, tá? Então, a yoga, ela traz essa sequência de asanas, ela traz a questão meditativa, ela traz a reorganização. A própria filosofia da yoga, ela é extremamente instrutiva, né? Então, você tem lá seus deveres, suas obrigações, você tem como conduzir esses canais de energia dentro do seu corpo, você tem a entoação de mantras, né? E os mantras, eles também têm uma capacidade de harmonização, de reorganização. Então, depende para que você usa cada técnica. Então, não é uma regra de bolo. Tem isso. Mesmo respiração. Respiração, nós temos inúmeros tipos de respiração e cada uma tem um objetivo. Então, eu não posso dizer, por exemplo, para uma pessoa que esteja com um ataque de pânico, que ela respire longa e profundamente. Sou uma doida se eu pedir isso para ela. Uma doida. Não vai funcionar. Por quê? Porque ela está mal inspirando. Como que ela vai inspirar longa e profundamente? Não dá? Pois bem, então, uma pessoa que está com ataque de pânico, eu vou pedir para fazer o que ela está fazendo de melhor naquele momento, que é exalar. Ela vai exalar compridamente comigo. Eu vou pedir para que ela vá fazendo esse movimento junto comigo. E de novo.
E vou dando este ritmo para ela e aos poucos nós vamos fazendo uma regulação bóron, periferia, up, cérebro, tá? Vou passar para a próxima pergunta. Beca, se não ficou claro, você me manda aqui de novo que eu vou respondendo, tá? É que yoga é bem geral mesmo, então ela vai ter muitas e muitas subdivisões e formas de você trabalhar. Então é um tema para outra live, a gente ir passando essas funções. Eu sinto uma pressão muito forte, Liduína Januário aqui nos falando isso. Liduína, eu peço para que você sinta, que você esteja com essa pressão, tá? Obviamente aqui eu tô entendendo que essa pressão é num nível mais subjetivo, né? Não no nível físico, tá? Então, porque se for no nível físico, aí você realmente precisa procurar uma avaliação médica. Se for no nível mais subjetivo, eu vou pedir para que você, aonde você esteja sentindo esse incômodo no seu corpo, para que você coloque a sua mão e que você faça pequenos movimentos ondulatórios, como se fossem movimentos de cuidado. E você vai respirando e se sentindo, assim, trazendo esse ar para dentro, como se você estivesse cuidando dessa região, tá? Isto é um alívio momentâneo? Sim, estou regulando o meu corpo momentaneamente. Quando isso vir de novo, eu vou fazer novamente. No outro dia aconteceu de novo, eu vou lá e faço. Lembrem-se, gente, a grande sacada para você mudar para padrões é a coerência e a constância. Sem essas duas, é muito difícil que nós tenhamos novos padrões na nossa vida, tá? Então, eu pediria que você tentasse esse tipo de exercício. Liduína. Lourdes. Ai, gente, calma aí que... Sumiu aqui, só um momentinho. Achei. Lourdes falou o seguinte. Esses pensamentos negativos podem ser intensificados em momentos de muita ansiedade? Sim. E aqui a gente pensa que esse viés negativo vem em cada indivíduo, certo? Ele é geral, mas tem pessoas que são mais propensas a engordar o viés negativo e pessoas que não engordam tanto este viés negativo. Então, se você pensar como um traço, eu posso ter traço de pessoas, por exemplo, que são pessoas mais ansiosas e elas têm naturalmente essa tendência a engordar algo negativo, tá? Também temos os casos de estados de ansiedade. E nesses estados, que não são tão permanentes e não acontecem de forma tão generalizada, nós podemos ter essa acusação na ansiedade de engordar uma preocupação, né? Lembrando que a ansiedade, ela tem a ver com isso, tem a ver com medo, ela tem a ver com preocupação, ela tá olhando para o futuro e aquilo às vezes parece muito um terror, né? A possibilidade que determinado X ocorra, tá? Liduína fala, na minha cabeça os pensamentos são confusos. Então, Liduína, como eu falei para você, esse movimento de você voltar para dentro faz muita diferença para que o seu cérebro vá se reorganizando e os pensamentos tenham o fluxo natural do rio. Pensamento é para vir, gente, um atrás do outro, a menos que você esteja focando sua atenção intencionalmente para algum objetivo. Mas é natural a gente ficar
deixando eles fluírem? Se a gente deixa fluir demais e fica viajando demais, obviamente, isso em excesso não é muito bom, mas tem o seu lado positivo. Por quê? Porque oxigena várias áreas do cérebro. E quando a gente está após um período de aprendizagem e nós temos essas viajadas, isso é importante para o processo de endereçamento de memória, tá? Então, tem um aspecto positivo, mas sem excesso, obviamente, aí não funciona tão bem. Mas, quando a gente pensa que pensamentos confusos são dificuldades de discriminação, de clareza, de função executiva, que é essa parte aqui do cérebro aqui mais da frente, responsável, então nós pensamos que a autorregulação talvez esteja falha. Então, primeira coisa que a gente precisa é aplicar técnicas para que o meu organismo volte para o centro. Voltou para o centro, fica muito mais fácil de você ir organizando, colocando hierarquia, falando isso é importante, isso não é tão importante. Ah, isso aqui eu vou pensar mais tarde, porque senão vai confundir o que eu tô pensando agora, tá? Andréia, se você puder explicar que parte que eu falei que você falou assim, ó, não é tão simples, eu agradeço aqui para eu poder explicar. Uriel diz, Simone, será que esse processo de alimentação de vivências negativas em detrimento das vivências positivas não tem uma contribuição importante em nossa educação familiar, social e religiosa? Veja, se a gente tem, na maior parte das pessoas, um sistema de ameaça aforado, tá? Mais aforado, vamos dizer assim, a gente tem vamos colocar assim, a gente pode ter por alguns motivos. Então, um pode ser por sobrevivência, outro pode ser um incômodo por dominância. Então, se a gente for pensar que esse sistema de ameaça, ele está sendo inflado às vezes por questões de dominância, a gente vai conseguir, pela história, assinalar muitos momentos aonde você observa a questão do poder, né, sendo estruturante. E essa questão do poder tentando ser protegida, né? Então, numa menor escala, obviamente a gente está falando de uma coisa muito grande, muito massificada, mas a gente pode pensar isso numa menor escala. Então, quando a gente pensa na hierarquia, nas estruturas, então, de instituições, nós vemos um modelo pequeno de dominância. E quantas vezes a gente não vê isso sendo ameaçado, e a gente tem pacientes que chegam ao consultório falando, né, de excesso de exigências, excessos de cobranças, cobranças indevidas, e essas pessoas com o sistema de ameaça completamente lá no vermelho, né, roxo, de tão assim inflado que está. Pensando sobre isso, a gente vai observar que há uma função, lógico que social, que familiar, na religião também, mas nós também observamos que nós estamos nesse estágio da humanidade porque tanto esse sistema de ameaça por sobrevivência como por dominância, eles funcionaram. E nós temos, obviamente, grandes avanços, né, para que a gente não esteja naquele modelo lá de tribo. Então, sim, nós temos avanços, sim, mas individualmente, isto veio às custas de muito sofrimento e de uma dificuldade bem generalizada em lidar com este sofrimento. Geralmente as pessoas lidam com o sofrimento de forma a não querer vivenciar, de forma a querer escapar daquilo. Então, o que me causa desconforto eu não quero tocar. E se você não se aproxima daquilo que te causa desconforto, te causa sofrimento, é muito difícil você aprender com aquilo.
E você está aprendendo sobre você mesmo, né? Então, também acredito que isso seja um tema extenso e um tema para outra live. Espero ter feito aqui alguma alusão sobre o que você perguntou. Mas se você quiser fazer uma outra colocação, estamos aqui para ler, ouvir e compartilhar. Ah, Andréia falou assim, é forte que nossa vontade... Eu acho que você quer dizer que foge às vezes da nossa vontade. É isso, Andréia? Se for isso, me dá um ok aqui, por favor. A Lourdes comenta aqui, ó. Porque quando estamos sob pressão extrema, fica tão difícil encontrar uma solução para os problemas e qual a forma de reencontrar o equilíbrio, né? Veja, o equilíbrio sempre vai estar dentro de você. O mundo pode estar caindo. A única pessoa que pode fazer você se reequilibrar é você mesmo. Então, isso está nas suas mãos? Sim. As condições adversas estão nas suas mãos? Não. Então, o mundo, ele é repleto e regido por uma impermanência, ele é regido pela inconstância. Às vezes a gente acha que tem controle sobre as coisas, mas é um controle tão superficial, é um controle tão fugaz, né? E de verdade, o que você tem tudo está dentro de você. Seus recursos, seus maiores recursos vão estar dentro de você. Então, neste momento, aonde você está passando por um maremoto, é importante você se voltar e tentar se reorganizar. E quando tudo parece muito caótico, é um passo de cada vez com paciência e constância, né? Porque a gente às vezes tem muito pouco controle sobre o que está acontecendo, muito pouco. E a gente tem a falsa ilusão que a gente tem muito. Beca disse que entendeu. Lari, oi amor. Quando temos vergonha do próprio corpo, provenientes de eventos do passado, como fazer para melhorar esse tipo de pensamento negativo? Então, aqui depende da ordem dessas questões. Se for uma ordem muito grave, que tenda à dismorfia corporal, alguma coisa nesse sentido, uma imagem corporal patologicamente distorcida, aí a gente realmente vai ter que procurar ajuda, porque isso vai implicar num processo de conscientização. E esse processo é muito difícil que a própria pessoa consiga fazer sozinha, vai precisar de ajuda. Tá? Mas se for alguma coisa um pouco mais amena, que apareça de tempos em tempos, não tão constante, é tentar lidar com isso e enfrentar essas questões. Então, assim, qual é o grande medo do seu corpo? O que ele tá te trazendo de informação que te coloca nessa posição de ter vergonha? Então, são perguntas que você autorreflexivamente pode fazer. E, às vezes, a gente acha que nós não temos recurso para fazer isso, mas nós temos. Pega um papel e uma caneta e vá conversando com você dia após dia sobre essas questões, tá? E um exercício muito interessante que a gente faz aí dentro de um processo terapêutico é a constante grafia da representação do seu corpo. A gente faz às vezes isso espontaneamente, a própria pessoa mesma vai fazendo com lápis ou caneta, e a gente vai fazendo isso semana após semana, mas também a gente pode fazer isso com recortes. E aos poucos a gente vai reintegrando isso na vida da pessoa. Lógico, quando você fala assim, ó, que isso está ligado a eventos passados, a gente precisa entender qual é a natureza desses eventos, tá? Então, se eu tô falando de abuso, então aí a gente tá falando de uma experiência traumática, estamos falando de alguma coisa, de uma ordem de perfuração na sua alma, né? Que vai demandar muito mais tempo e conhecimento técnico para se tornar, vamos dizer assim, um pouco mais leve, né? Porque um trauma é um trauma, gente. Né? Não há psicoterapia no mundo que vá tirar um trauma de uma pessoa, não se tira trauma. Nós aprendemos a lidar com ele, porque ele faz parte da nossa história,
Beca falou, vamos fazer outra live sobre isso. Tô dentro. Ai, querida, Andréia que respondeu. É mais forte que a nossa vontade. Eu acho que se enquadra um pouco, Andréia, naquilo que a Lourdes falou, quando você está passando por situações que fogem completamente ao seu controle e realmente, às vezes, são muito pesadas, né? Então, você pega ali uma pessoa, por exemplo, que ficou na mesma posição numa empresa por muitos anos e, de repente, ela é mandada embora e essa pessoa tem, vamos lá, sei lá, entre 50 e 60 anos, onde você tem já mais uma dificuldade de realocação. É um evento horrível? É um evento horrível. Essa pessoa tem controle sobre isso? Não. Então não passa pelo âmbito da vontade, né? E para que a gente vá mudando essa situação, a gente precisa de pequenas coisas. E isto sim passa pelo âmbito da sua vontade, né? Então, é pequenos passos. Por isso que eu falei assim, lá no começo eu falei assim, olha, gente, não pensa que a gente precisa ter um baita evento positivo, que ele tem que ser super, master, blaster. Não. A gente não tem essa condição de eleger, às vezes, super eventos positivos. A gente tem a condição de eleger o que está disponível para nós naquele momento, no dia a dia. Então, dentre essas opções, eu vou eleger aquelas que fazem mais sentido para mim, né? Então, sei lá, eu gosto de artes, então, tipo, meu filho olha pra minha cara e fala assim, mas mamãe, você acha tudo bonito, então eu saio na rua, eu tiro foto de planta, eu tiro foto de flor e, tipo, acho o máximo aquilo. Tenho lá, eu tenho uma conta de Instagram que é só pra essa parte de artes, vou lá, posto, gosto de compartilhar aquilo com os outros. Então, isso acaba tendo uma repercussão no meu dia? Sim. É pequenininho? É pequenininho. Aí, às vezes, eu pego aquela flor e vou desenhar. Então, tô aumentando novamente a permanência daquele evento no meu cérebro, tá? E assim eu vou, como o Rick Hansen fala assim, ó, vamos tentar pensar nos eventos negativos com Teflon e os eventos positivos, vamos tentar fazer velcros neles, para que eles tenham mais aderência. Aqui, uma colega, oi colega, sustentar psi, doutora Simone, consigo, não, doutora não, amor, Simone, consigo relacionar esse conceito de viés negativo com a psicanálise? Ou será mais aplicável à neurociência mesmo? Então, ele não vem nem tanto da neurociência, assim, ele vem mais da, como eu falei, assim, da psicologia evolutiva, né? O que você pode estar relacionando isso justamente quando o paciente vai fazendo uma associação livre para você, e você pode fazendo essa devolutiva para ele aos poucos, quando você vê que você tem um padrão, que você tem uma gordura ali, sobre essa questão do negativo, entendeu? E como ele vê o negativo, como ele sente o negativo e como ele ressignifica esse negativo, tá? Eu não sou de psicanálise, tá? Então, eu vou aqui deixar até para quem tenha uma maior bagagem neste assunto responder, tá bom? Então, vou deixar aqui um pouco em aberto, mas se você quiser, pode me mandar um e-mail que a gente pesquisa juntas, tá bom? É só mandar lá no direct que eu contato você por e-mail. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho mais, deixa eu ver se chegou ao fim. Opa. Tem mais uma perguntinha aqui. Aqui, ó. Liuarte pergunta, por que quando uma mulher sentir nojenta por fazer sexo sem ser casada? Eu não entendi a pergunta. Por que eu não... Porque a mulher se sente... Você pode reformular para mim, por gentileza?
E eu acho interessante, assim, né, que o público sempre vem com essa questão do porquê, né? Então, todo mundo quer entender uma causa. Pessoal, os fenômenos da experiência têm origem multicausal, então, são muitas variáveis envolvidas. Então, quando a gente tenta endereçar uma única causa ou pegar um conjunto, às vezes, pequeno de variáveis, a gente não está explicando a experiência, às vezes a gente está restringindo a visão sobre aquilo. Então é muito importante a pergunta do para quê, da finalidade, tá? De nada, viu, Lari? Bom, pessoal, eu acho que ali não... Liu, se você quiser me mandar a pergunta no direct, eu tento te responder, tá bom? Porque já são 8 horas, eu vou precisar encerrar a live, certo? Então, olha, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Foi um prazer estar falando sobre este assunto que é tão importante dentro das nossas vidas. Se vocês tiverem mais curiosidades, ainda mais perguntas sobre isso, vocês podem, por favor, tá me colocando num direct. Para quem tem meu WhatsApp, vai no WhatsApp. Para quem tem e-mail, vai no e-mail, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vocês são muito importantes e nós somos importantes um na vida do outro, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima live. Acredito que eu vou falar de pensamentos grudentos, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite, que vocês possam ser felizes e que possam estar amenizados no sofrimento, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada.